Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma meditação. Dessa feita, vamos meditar sobre a observação. Antes, porém, vou pedir a Paulinho que coloque a música, o Sirineu, para que o que consta na letra dessa música seja a nossa oração inicial. Na minha vida encontrei um sirineu que me ajuda a carregar a minha cruz. Se estou cansado, se é tão grande a minha luta, ele me fala de um caminho que é de luz. Sua mensagem cheia de consolação desperta a renúncia e o amor. Ele me diz, cultiva o perdão e encontrarás o reino do Senhor. Vem, vem, Sirineu, falar de amor e de verdade, esclarecer a razão da minha dor. Ensina-me a buscar a liberdade. Vem, Sirineu Consolador. Vem, vem, Sirineu, falar de amor e de verdade, esclarecer a razão da minha dor. Ensina-me a buscar a liberdade. Vem, Sirineu Consolador. Olha só, o Espiritismo é uma doutrina, uma filosofia, uma religião e uma ciência de consequências morais. Com relação à ciência, é a ciência da observação. Através da observação do comportamento dos espíritos, das suas manifestações, das suas informações, observando como isso acontecia, foi que Allan Kardec, que criou esse nome, Espiritismo, cunhou este nome, e ele mesmo não se chamava Allan Kardec. O nome dele era Léon Hippolyte Denisard Rivail, ou então Hippolyte Léon. Alguns biógrafos mudam a sequência do nome dele, Léon Hippolyte ou Hippolyte Léon. E ele mudou este nome para Allan Kardec por orientação da espiritualidade, porque ele tinha sido um druida, um profeta, viveu na Gália antigamente e ele se chamava Allan Kardec. Mas voltando ao que consta da nossa palestrinha, da nossa meditação de hoje, sobre a observação. Madame Curie, que descobriu o rádio e que hoje é tão importante para nós, ela tinha uma simpatia pelo mundo espiritual, por este movimento do mundo transfísico com o físico. E ela disse que ela começou os estudos dela e a descoberta dela através da observação. A observação dos átomos, e aí ela foi se envolvendo e chegou a essa grande descoberta. O cientista von Braun, que criou o foguete, deu oportunidade dessas pesquisas espaciais, da chegada do homem à Lua e já está chegando em Marte e outros planetas. Ele também dizia que ele chegou a esta descoberta, primeiro por acreditar em Deus e segundo pela observação. A observação nos leva a avaliações, nos leva a comparações. E as comparações, às vezes, nos leva a cometer injustiça, julgamentos precipitados. Mas a observação nos leva também a sermos motivados
Porque quando, por exemplo, a gente observa o comportamento de alguém em determinada tarefa e a pessoa tendo êxito, observando como ela chegou até ali, nós podemos utilizar essa observação para servir como exemplo que também podemos conquistar o que aquela pessoa conquistou. Mas é também a observação preocupante quando nós a utilizamos para comparar o comportamento do outro e sentirmos inveja. Porque aquela pessoa cresceu, conquistou, hoje tem uma vida plena, boa, que causa inveja a cada um de nós. E esta inveja é um malefício. Deveria ser transformada a inveja em admiração. Na observação de que, se ele conquistou isso, se ele chegou onde chegou a pessoa, é porque se esforçou e mereceu este resultado. Então, quando nós começamos a observar e comparar, porque nós fazemos sempre muitas comparações. A gente, por exemplo, observa a casa de uma pessoa e na mesma hora vem o julgamento, vem a comparação. Bom, esta pessoa é rica, a casa dela tem 4 quartos, a casa dele tem gabinete, tem televisão de 70 polegadas. A gente também vai observando e vai julgando que aquela pessoa tem uma vida com mais facilidade, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social. Observamos que a pessoa mora num bairro simples e a outra num bairro luxuoso e na hora a gente já faz o julgamento. E nos comparamos, não, minha casa é mais simplória, ou minha casa é melhor do que a do outro. Então, este sentido do que a observação faz para nós. Esse sentido da comparação que fazemos, a comparação ela tem 2 viés. Você pode se comparar a alguém e esta comparação ser um estímulo, como disse antes, para você também chegar a essa conquista. Mas também tem o outro viés. Ao comparar, você pode se sentir diminuído, inferiorizado. E dentro de você nasce esta inveja que já foi dito aqui, que é o mais dissimulado das emoções e dos sentimentos humanos. Todo mundo sente inveja dizendo que não tem. Como também já falamos aqui, que Zéuni Ventura dizia que inveja é o mal secreto, que a gente é capaz de demonstrar uma outra dificuldade nossa, um outro defeito, outra impossibilidade. Mas a inveja a gente sempre evita dar esta informação ao outro. Mas é preciso perceber que a observação, ela traz inúmeros benefícios. E a observação ajuda até no progresso. Quando a gente observa e analisa que aquela rua está com um tráfego intenso, precisa se construir um viaduto, isso é fruto da observação de que aquela avenida já está com um tráfego intenso, é preciso uma outra definição para aquilo ali. Quantas cidades foram construídas através de pontes por força da observação? É curioso lembrar, e eu acho que já disse isso aqui ou em outra oportunidade, que a gente constrói pontes para unicidades e muitas vezes somos incapazes de construir uma ponte com a vizinhança, tratar nossos vizinhos com uma mais acolhida. Acho que já falei aqui, quando minha mãe se casou
lá em Aracaju, o padre que a casou ao final disse assim: eu não vou lhe desejar saúde, filhos perfeitos, um casamento feliz, porque todo mundo que está aqui na igreja vão lhe desejar, todas as pessoas vão. Eu vou lhe desejar bons vizinhos, porque você pode contar muito com um vizinho e mais rápido do que com um parente. Naquela época, em Aracaju, o carro tinha 5 ou 6 só famílias que podiam ter. Existia o que se chamava antigamente carro de praça. Os mais velhos devem conhecer isso, que eram os táxis. Então ele dizia, daqui que um carro de praça chegue para lhe socorrer por algum episódio, o vizinho já socorreu. Então nunca brigue com o vizinho. E este padre dizia, eu concluí isso que estou lhe dizendo pela observação. Observei a postura dos meus vizinhos, como eu conto com meus vizinhos, observei como a minha diocese me protege, como vocês que frequentam a igreja. Então, a observação me levou a esta constatação. Portanto, a vida está sempre, nós estamos sempre expectando a vida, observando a vida. A maior dificuldade é quando nós gastamos mais tempo das nossas vidas observando o comportamento do outro, a postura do outro, como o outro vive, do que com nós próprios. Gastamos um tempo enorme nesta observação. Não queremos deixar que o outro seja como ele consegue ser. Quantos ódios surgem porque o outro tem um pensamento diferente do nosso, porque o outro tem uma visão de vida, tem uma postura diferente da nossa, e nós queremos que ele aceite nossa argumentação, veja a vida com os olhos que nós vemos. E esta observação do outro, esta diferença de postura do outro em relação a nós, cria muitas vezes, como hoje está na moda, o discurso do ódio. Para quê? Tanto ódio. Na época de pandemia, em que a gente tem que fazer avaliações, observações de nós próprios. Quando nós nos observamos e tomamos consciência do que somos, e isto é o autoconhecimento tão falado, isso é a observação de que devemos fazer uma reforma íntima. E este período pandêmico nos ajuda tanto a nos observar e ter consciência de tantas vezes a gente sabota o nosso egoísmo, dizendo, não, eu não sou egoísta, é que eu tenho que pensar em mim mesmo primeiro do que no outro. Não, é outra sabotagem que fazemos muito. Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Eu tenho amor próprio. Eu não sou uma pessoa vaidosa. Eu cuido da minha aparência, do meu corpo. E quando esta vaidade é porque a pessoa é culta, porque a pessoa é famosa, nós sabotamos, não, eu sou assim mesmo, meu jeito de ser. Estamos sempre nos sabotando. Já percebeu algumas pessoas que são tão duros? Não dá uma coisinha lá para o meu velhinho do centro espírita. Tá vendo? Fui fazer essa observação, comecei a tossir. Mas não é Covid, não. Eu fiz o teste tem 5 dias, que minha secretária, ela estava com Covid, foi afastada, já está hoje, 15º dia. E no 7º dia, Flávia, minha sobrinha, médica, disse, Dindinha, você e Baduê precisam fazer o exame, porque conviveram com ela esses dias. Foi uma semana angustiante, porque a gente... Só observando, não tivemos sintoma nenhum. Fizemos o Covid, fizemos o exame e não foi detectado.
Mas foi um período difícil, o Baduê ficava no quarto para falar comigo, era quase com 15 metros de distância. Almoçava numa hora, eu em outra, ficou um pouco descompensado, mas deu tudo certo e a gente diz graças a Deus, porque nós estamos com Covid, e a gente diz graças a Deus. Na verdade, é graças ao merecimento que Deus nos trouxe. Mas voltando ao que falava sobre o poder da observação. Muitas pessoas, como eu disse, que engasguei, tossi, pão dura, são pão dura, mas ela sabota e diz assim a pessoa, não, eu não sou pão duro, não. Eu sou econômico, porque eu tenho que pensar no futuro, eu tenho que cuidar da família e tal. Quando nós nos observamos e nos sabotamos, a nossa consciência ainda não foi alertada. A nossa consciência ainda não percebeu nossos erros, nossos equívocos, nossas dificuldades, que todas elas são inerentes à nossa condição humana. Mas toda vez que ao observarmos, percebermos que precisamos nos ajustar, precisamos melhorar, para que estando melhores nós possamos ser melhor com o outro, com a família, com o amigo, no trabalho, no próprio isolamento, no próprio distanciamento, que esta época está exigindo de cada um de nós, e percebermos a grande observação que devemos fazer é que a vida é um instante, é um sopro, é tudo muito rápido. Já passamos pela infância, adolescência, madureza. A maioria de nós que nos assiste, pelo menos o grande grupo que ia à meditação, pessoas que já estão no outono da vida. E para estas principalmente, que já viveram muito. O que é que nós temos para viver agora? Muito menos do que já vivemos. Eu estou com 73 anos, ou melhor, 74, nem me lembrei, fiz em março. O que é que eu tenho para viver mais? Pouco em relação ao que eu já vivi. Eu não vou dobrar a idade, viver mais 74. Então, temos que aproveitar cada dia. Eu já citei aqui um Valdo, não me lembro agora o nome dele. Ele dizia que uma das coisas úteis da vida é você ser prestimoso com alguém. É você ser útil a alguém. E a gente pode ser útil a alguém com um pensamento, com uma oração, com um telefonema, com um zap, já que estamos com dificuldade, nos abraçarmos, nos olharmos vis-a-vis, então podemos sim. Observe-se, leve esta semana, ao invés de observar o comportamento do outro, observe o seu comportamento e veja se você precisa se conscientizar de muitas coisas, de poucas coisas, o que você precisa ajustar, acertar, para que sua vida seja melhor. Eu estou com as mãos assim, é para mostrar a Isarlete, o anel que ela me deu, a Martinha, a Rita Dantas e a Rosa Garcia, o vestido. Então veja, ela não pôde ver todo, mas uma parte. Então veja, minha gente, vamos observar o minuto que a vida é. Há pouco recebi uma informação de um amigo que desencarnou, um outro me pedindo prece, um outro me pedindo ajuda, há pouco tempo, 3 ligações. Então veja como nós estamos. Vamos aproveitar os momentos que estamos com saúde para desenvolver a alegria. Alguém me disse, mas como está alegre se tantas pessoas estão perdendo a vida? Não é esta a visão. A observação é, perderam a vida por alguma razão. Deus não está punindo ninguém com esta pandemia. Nós criamos situações e que chegamos à necessidade
de contrair a doença para um objetivo melhor. Mas quem pode se convencer disto se o amigo morreu, se o amigo desencarnou, se o outro está doente, o familiar? Ou a gente acredita em Deus, na sua soberania, na sua misericórdia, no seu amor por nós, ou então vamos continuar conflituados sem entender. Quantas pandemias já aconteceram ao longo do processo terreno? E esta nossa é uma das mais suaves. E nós que não fomos ainda atingidos pela doença mortal, vamos aproveitar a vida, vamos orar pelo outro, lembrar dos que estão nos hospitais, dos que estão na linha de frente. Eu tenho uma amiga que está na linha de frente, ela disse que chega em casa de noite, exausta, ela chora muito, ela treme, ela bota as pernas em água quente, porque ela treme muito, ela está descompensada. De tanta dor, de tanto sofrimento que ela assiste ao longo do dia. E nem por isso deixa de no dia seguinte se recompor e ir trabalhar em benefício de tantos. Portanto, observem quantas pessoas neste mundo estão neste momento procurando ajudar o outro, procurando a descoberta de uma vacina, ou seja lá do que for, que possa dar a saúde de todos nós e evitarmos essa doença. Mas, acima de tudo, saibamos também ser gratos. A gratidão, dizia Jesus, atrai novos benefícios. Portanto, que possamos, esta semana, nos observar o lado bom de tantas pessoas, procurar, como sempre digo, cada dia ser melhor. E que Deus nos ampare, nos proteja, nos oriente, nos guarde. Que assim seja. Namastê. Te perturbe, nada te espanta.